paz e a luz do nosso Mestre continue a nos envolver agora e sempre. Que Deus possa se manifestar aqui e agora da sua maneira, como melhor convir, e através de nós passar alguma palavra e fazer uso do seu verbo. Assim seja. Salmo 139. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo você conhece. Será que nós temos essa fé? Esse salmo é um salmo antigo, bem anterior a Jesus. E os salmos, assim como louvores, muitas vezes eles nos lembram uma coisa que hoje na sociedade moderna nós nos esquecemos, de reconhecer as qualidades divinas. Muitas vezes nós buscamos a Deus para pedir, outras vezes, quando já estamos um pouquinho melhor espiritualmente, para agradecer e reconhecer tudo que Ele faz por nós. Mas é tão importante quanto reconhecer suas qualidades. Porque acredito que aqui a gente tenha muitos pais, muitas mães. E com certeza vocês vão entender o que nós vamos dizer agora. Uma criança pequena de 2 a 5 anos, ela confia plenamente nos seus pais. Independente de quem é esse pai ou quem é essa mãe, das suas imperfeições. E ela confia e ela tem uma segurança nesse pai que às vezes nem o pai, nem a mãe tem. Né? Que às vezes até os pais ficam assim, meu Deus, meu filho acha que eu sou melhor que o super-herói lá da TV, né? E isso seria o que nós podemos chamar da verdadeira fé, a fé robusta, aquela fé que leva uma criança a se entregar nos braços do pai, a simplesmente seguir o que o pai fala, sem muitas vezes nem entender, porque uma criança de 2 a 5 anos, muitas vezes ela nem entende o porquê ela tem que dormir num horário, tem que escovar os dentes, tem que parar de brincar, né? Mas mesmo assim ela confia. Aliás, até antes, né, uma criança para aprender a andar, um estudo estima que em média a criança vai cair pelo menos 50 vezes. E mesmo assim ela levanta todas as vezes. Quando dói ela procura quem? O pai e a mãe, né? E depois que ela recebe aquele afago, ela tenta de novo. E por que nós estamos falando de uma criança ou de como que é esse processo? Porque assim somos nós. Se nós conseguimos enxergar dessa forma Deus não é só pai, né? Nós precisamos chamar Deus de pai numa sociedade daquele tempo, mas Deus na verdade é pai e mãe. Deus é melhor do que só pai. Deus é o amor de pai e mãe juntando o melhor do que cada polaridade tem a oferecer, o masculino e o feminino. É o cuidado, é a força, é a proteção, é o jeito, é a delicadeza, é a meiguice, é o limite, também é a punição, às vezes, quando necessitamos. Mas será que nós estamos buscando Deus dessa forma? Ou será que nós estamos ainda, como por muito tempo fizemos, porque fomos doutrinados a fazer assim, enxergando Deus como aquele juiz naquele trono que a gente tem que ter medo? Não que a gente obedece porque ama, mas que a gente obedece porque tem medo de errar, porque se a gente errar, a gente pode ser punido. Então, nossa reflexão de hoje começa propondo um outro olhar para Deus. Deus como aquele pai mais perfeito, aquela mãe mais amorosa, que sempre vai estar aí para você. Sempre vai estar aí para nos acolher, independente do que nós fizemos, independente da nossa história, independente do quão grande foi nossa falha ou erro. Aquele pai que, além de tudo e acima de todas as suas qualidades, tem uma que nunca falha: o amor incondicional. Deus não põe nenhuma condição para nos amar, nenhuma. E nós precisamos nos lembrar disso diariamente, para que a culpa não nos invada o pensamento e faça nós acreditarmos que não somos merecedores do amor de Deus, porque somos falhos ou pecadores. Navegar é preciso. Fernando Pessoa falou isso uma vez.
E botando alguns autores para dialogar aqui hoje, nós também humildemente nos propomos a fazer nossa contribuição. Essa frase de Fernando Pessoa, ela pode ser interpretada de algumas maneiras. Uma delas dizem que é porque os portugueses, Fernando Pessoa era português, e naquela época eles estavam explorando o mundo através da navegação. Então navegar era algo muito importante, muito valorizado, porque permitia conhecer novos horizontes, novos limites, novas terras. Então uma das possibilidades é entender a palavra preciso como necessário. Navegar é necessário. Outra reflexão também bastante interessante é entender essa frase com o sentido de precisão. Navegar é preciso no sentido de que existe precisão no navegar, porque você desenvolve técnicas através da observação dos astros, das marés, da lua, dos ventos, em que você adquire segurança para mesmo num vasto mar você saber para onde você está indo. Então, nesse sentido, navegar tem precisão. A outra parte dessa frase é um tanto interessante também, que ele fala: navegar é preciso, viver não é preciso. Nós preferimos entender que ele está dizendo no sentido de precisão, porque necessário é, né? Quem de nós poderia dizer que não é preciso viver? Aliás, será que a gente pode fazer essa escolha? Será que a gente pode escolher viver ou não? A gente pode escolher como, né? Mas viver ou não, se a gente abre mão dessa escolha, a gente realmente já desistiu do maior presente de Deus, a maior dádiva. Então viver pode não ser preciso no sentido de precisão, e realmente, viver é uma jornada, como diz, uma caixinha de surpresas, não é verdade, gente? A gente não sabe, a gente pode fazer planos, objetivos, mas alguém aqui sabe o amanhã? Nenhum de nós. Podemos planejar, podemos querer muito, mas o amanhã nenhum de nós tem o controle. Aliás, no minuto seguinte, estamos falando agora e no minuto seguinte já não sabemos o que pode acontecer. Mas hoje nós vamos então navegar através desse pensamento. Se a vida é como uma navegação, vamos misturar essas duas frases e imaginar que viver é parecido com navegar muitas vezes. E nas águas da vida, nós não temos controle sobre a água, sobre as marés, sobre o clima, mas nós temos controle sobre alguma coisa. Nós temos controle sobre o leme, sobre o nosso barco, sobre o remo, sobre como conduzir o nosso barco. E assim também é a vida. Muitas vezes nós não controlamos a situação que estamos vivendo, as pessoas e escolhas das pessoas ao nosso redor, mas nós podemos controlar sempre as nossas escolhas. E por mais que nós não possamos controlar as escolhas dos outros, nós sempre podemos, como nos ensina Jung, escolher como reagir às escolhas dos outros. O do outro nós nunca podemos controlar, mas como eu reajo ao que você me faz, eu tenho esse poder. Então, navegar na vida seria isso, seria tomarmos consciência que sempre o leme do nosso barco está sob nossa responsabilidade. E navegar na vida seria como navegar com dois remos principais. Um deles se chama acreditar e o outro se chama agir. E qualquer um que já tenha navegado, seja um barco ou uma canoa, vai saber que se você rema só com um dos remos, o barco começa a girar em círculo. Então não basta apenas ter fé, acreditar no futuro melhor, acreditar que vamos superar nossas imperfeições, acreditar que vamos nos livrar daquele relacionamento que já não nos agrega, ou daquela pessoa que já não contribui para a nossa evolução, ou daquele trabalho. É preciso também usar o remo do agir. E tampouco basta a gente apenas agir e agir e agir e agir, sem pensar no que estamos acreditando, no que estamos buscando, no para onde queremos ir. Trazendo mais um autor para a nossa conversa de hoje, Santo Agostinho, certa vez, falou que a esperança tem duas filhas. Uma é a indignação e a outra é a coragem.
A esperança nos leva, muitas vezes, a ficar indignado diante de coisas que não nos fazem bem, diante de notícias que a gente acha um absurdo, a falta de caráter de alguém, uma covardia, muitas vezes nos indigna. E o outro lado da esperança, a outra filha, é a coragem de nos movimentar. Não aquela coragem que nós vemos hoje nos filmes, de dar porrada, né? A gente, até nisso, a gente precisa observar. Os nossos heróis de hoje, eles são tão violentos quanto os vilões, vocês já repararam? Os heróis de hoje, né, da Marvel, Qual a diferença? Eles batem igual, eles humilham igual, eles não perdoam igual. Eles só estão de um lado que a gente fala que é o certo, né? Então, coragem verdadeira é a coragem que Jesus nos ensina. É a coragem de quando alguém faz o mal pra gente, a gente escolher deixar a pessoa e o caminho dela seguir. Saber que aquilo, Deus, nosso Criador, está vendo. E a justiça é dele. Como outro salmo nos diz, a justiça final é divina. Quando nós tentamos fazer justiça, normalmente nós estamos nos envolvendo na mesma energia do que a pessoa que errou com a gente. Então, coragem verdadeira, a coragem que a esperança nos dá, é a coragem de buscar sempre fazer o nosso melhor, independente do que o outro está fazendo para nós. Independente se a gente está sendo humilhado, se a gente não está sendo visto, valorizado, se a gente foi traído, ofendido. Tudo o que aconteceu com a gente, através de um terceiro, não é plantio nosso. Então podemos ficar tranquilos que a colheita também não será nossa. Agora, o que a gente faz, seja para nós mesmos ou para outros, tudo isso é plantio nosso. E nós, invariavelmente, pela lei divina, teremos que colher o que nós plantamos. Antes de nós continuarmos a nossa reflexão, eu queria lembrar vocês, porque na verdade essa não é uma afirmação minha, então eu queria apenas lembrar vocês de algumas coisas. Eu queria que vocês recebessem isso com um coração muito aberto. Primeiro, eu quero lembrar você que está escutando que você é profundamente amado. Profundamente amado. De forma que nenhum ser humano vai ser capaz de te amar nesse mundo e talvez ainda em muitos mundos. Porque você é amado pelo Todo-Poderoso, perfeito e justo. E nenhum amor no mundo pode se comparar ao amor desse Criador. Eu também gostaria de te lembrar que, por mais que você esteja passando talvez por alguma situação difícil, onde você pode se sentir incompreendido, onde você pode estar se sentindo rejeitado, onde você pode sentir raiva ou mágoa por algo que aconteceu, Deus te conhece no íntimo, assim como esse salmo diz. Deus te conhece no íntimo. E se Deus está permitindo isso acontecer na sua vida, é porque Ele sabe o seu tamanho e a sua força. Ele não deixaria você enfrentar nenhum desafio que Ele soubesse que você tem chance de não suportar. Deus só nos permite enfrentar os obstáculos que nós já estamos aptos a vencer. Deus, se Ele é amor puro, é racional, a gente não precisa nem falar sobre fé, é racional, é lógico isso. Se Ele é um pai amoroso, que pai aqui, que mãe aqui, deixaria seu filho enfrentar um desafio na vida, sabendo que ele iria falhar? Nenhum. Sabendo que ele não tem nenhuma chance. Que pai aqui deixaria em perfeita sanidade uma criança de 10 anos pegar um carro e dirigir na 23 de maio? Que pai ou que mãe aqui deixaria uma criança de 4 anos entrar numa piscina ou entrar no mar? Então, se Deus permite você enfrentar tempestades, é porque Ele sabe, primeiro, que seu barco já está firme e que você já aprendeu a navegar. E como que a gente aprende a navegar na vida? Pelos desafios. Dizem que o lugar mais seguro para um barco estar é no porto. Mas um barco não é feito para ficar no porto. Dizem também que marinheiro bom é formado nas tempestades, né? Mar calmo nunca fez bom marinheiro, como diz a sabedoria popular. E ainda nesse exemplo, falando sobre navegar nas águas da vida, nós precisamos acreditar e saber para onde nós queremos ir. Porque afinal,
para quem não tem objetivo e não sabe onde quer chegar, qualquer vento pode parecer favorável. Se você não sabe aonde você quer levar o seu barco, qualquer coisa que apareça pode parecer um vento favorável. Então, acreditar tem a ver não só com a fé religiosa, não só com a nossa fé em Deus, mas será que nós estamos em dias com a nossa fé em nós mesmos? Será que nós estamos cientes de que esse mesmo potencial que nós estamos falando aqui até agora sobre Deus, ele está em nós? Porque se nós somos criaturas de um Criador, nós temos a herança desse Criador. Vós sois luzes e não sabeis. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Quem falou isso foi Jesus. Eu creio que Jesus não errou nas palavras dele. Então, se ele afirmou isso, nós devemos acreditar no nosso íntimo. Essa luz reside em nós. Mas nós ainda estamos em processo de depuração. É como um diamante, não é? O diamante é uma pedra muito preciosa. Mas qual o processo para nós chegarmos num diamante? Lapidação, né? Tem aquela pedra bruta e você lapida e bate, corta daqui, racha dali, até chegar no centro, na essência, que é aquela pureza. Aquele diamante puro, brilhante. E a nossa vida também é assim. Nós somos o tempo todo depurados, lapidados pelos desafios, pelo que nós chamamos de problema muitas vezes. Outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês: nunca desperdice uma crise. Nossa, mas que loucura! Nunca desperdice uma crise. A crise é onde ninguém gosta de estar, mas é normalmente onde a gente mais cresce, não é verdade? É normalmente onde a gente pensa alguma solução diferente, tem que espremer os neurônios ali para pensar o que não está dando certo, qual o caminho que nós tomamos que não foi bom, que a gente precisa voltar. É igual a tempestade ali no barco. Ali que vai te testar se realmente você aprendeu a navegar. Então nunca desperdice uma crise. E lembre-se, toda crise, ela é permitida por Deus. O mal que nos acontece, essa história de que o bem e o mal vêm de Deus, não é bem assim, como a gente sabe na doutrina espírita. Deus quer o bem e só faz o bem. Deus permite o mal. Mas quem é o instrumento do mal? Somos nós. São as nossas imperfeições que são causas de todo o mal do mundo. Se nós vivêssemos tudo aquilo que Jesus nos passa, não haveria maldade, vocês concordam? Por que existe fome? Por que existe fome em pleno século 21, 2024, se a gente tem um nível de alimento capaz de alimentar o planeta mais de 7 vezes e sobrar? O alimento tem. Agora, o egoísmo de alguns homens que não querem compartilhar esse alimento de graça, porque senão o preço do arroz cai. Se a gente começar a dar arroz para quem precisa, não é verdade? O preço cai. Agora, se a gente começa a segurar, tem mais demanda que oferta, sobe o preço. Estamos falando um simples exemplo, né? Mas se nós pensarmos todos os pontos negativos que hoje nós vivemos na nossa humanidade, decorrem da nossa imperfeição. Deus preparou esse planeta 4,5 bilhões de anos antes da gente encarnar. Deus é um Pai tão amoroso que 4,5 bilhões de anos Ele já estava preparando a nossa casinha, o nosso cantinho. Igual quando a gente vai ter um filho, né, uma filha, a gente prepara aquele cômodo, aquele quarto, da forma mais perfeita. No nosso planeta não falta nada. Não falta o alimento que a gente precisa. A natureza nos provê tudo que nós necessitamos. Não nos falta nada. Então, também vale refletir sobre como estamos passando por essa vida. Porque ainda nesse exemplo do navegar, nós queremos chegar em algum lugar. E a única certeza que nós temos nessa vida é que ela vai acabar. Essa vida vai acabar. E
nós podemos começar a viver melhor se nós pensarmos assim: quais pegadas eu quero deixar nas areias da vida? Quais marcas eu quero deixar na vida? O que eu quero que falem sobre mim quando eu partir desse planeta? Será que eu estou fazendo algo coerente para falarem isso de mim? Eu quero que falem que eu fui um ótimo homem, que eu usei muito bem meu tempo, que eu fui justo, que eu fui bom. Será que eu estou tendo as atitudes necessárias para que possam falar isso de mim? E nós estamos o tempo todo em embates. Na vida é natural esse embate. Na vida é natural que nos encontremos em aflições, em dores. Calma, tá tudo bem. Nós somos humanos. Nós somos como a criança. A criança, apesar de reconhecer que o pai é muito maior e sabe o que ela, apesar dela confiar, tem horas que ela fica aflita, não tem? Toda criança. Nós já fomos crianças. Tem horas que a gente obedece àquela vontade, mas não entende. E aí a gente quer questionar, a gente quer entender no nosso tempo. Então por isso que é muito importante a gente o tempo todo lembrar da grandeza divina. E tem um argumento só que eu vou usar para vocês entenderem por que nós temos que lembrar dessa grandeza. É só uma característica. Só ela já bastaria. Nenhum de nós aqui tem o mínimo de controle sobre o amanhã. Deus é o único que tem. Só isso já bastaria para a gente confiar plenamente nele. Porque às vezes nós não entendemos o plano dele, mas se nós nos lembrarmos que ele sabe o amanhã, é como se nós estivéssemos navegando nas águas da vida e alguém já foi até o final do caminho. E às vezes a gente está querendo ir para onde tem um iceberg, uma rocha, um redemoinho, e Deus está falando para a gente: não vai. E a gente quer discutir com Deus, como se Deus fosse humano, falando: não, me dá isso aqui, Senhor. A gente pede para Deus dar o que a gente quer que Ele nos dê, não o que... Quantas vezes nos lembramos de falar: seja feita a sua vontade, Pai? Pai, eu queria tanto aquela vaga de emprego, mas seja feita a sua vontade. Quantas vezes a gente não fala: Pai, você precisa me dar aquela vaga de emprego, por que você não está me ouvindo, Deus? Deus te ouve até no silêncio, como fala esse salmo. Antes que sua língua se articule para pedir ou falar algo, Deus já conhece o seu coração. Deus conhece você desde o dia da sua criação, que foi muito antes do seu nascimento, aliás. É desse Deus que nós estamos falando. Então você pode ter uma confiança inabalável nesse Criador. E por que nós estamos falando desse Deus? Porque num mundo que cada vez nós enfrentamos mais crises, mais caos, se nós buscamos o nosso horizonte na matéria, nós vamos nos perder. Nós vamos adoecer, nós vamos nos entristecer, nós vamos ver o desânimo aumentando, as crises de ansiedade, a depressão. E isso vai acontecer. Sinto muito estar dando essa notícia, mas também não sou eu que estou falando. Livro dos Espíritos, quando eles perguntam: como nós saberemos quando será o tempo da regeneração? Os Espíritos respondem: suicídio e loucura. Nós não estamos vendo isso? Regeneração. O planeta está, Aliás, um outro dado interessante: os primeiros povos que habitaram a Terra, eles não vieram da Terra. Isso quer dizer que a gente precisa olhar o que a gente está plantando, porque Jesus falou que os bons e os justos e os mansos e os humildes merecerão a terra. Repararam? Ele não falou merecerão o paraíso. O planeta vai evoluir. E se nós não evoluirmos, nós vamos ser exilados, assim como já aconteceu na história. As primeiras civilizações aqui da Terra foram exilados de um sistema chamado Capela. Emmanuel nos conta isso no livro A Caminho da Luz. Ele fala dos hindus, ele fala dos egípcios. Por que os egípcios já sabiam toda aquela tecnologia, como que eles construíram a pirâmide. Eles já vinham exilados. Então imagina que sofrimento, gente. A gente aqui com tecnologia, iPad, daqui a pouco: pô, Vini, pô, Fernando, vocês não fizeram o que vocês tinham que fazer, não vai dar mais para encarnar na Terra. Vocês vão lá para o planetinha que está o homem primata ainda aprendendo a fazer fogo. Nós vamos lá aprender a fazer fogo.
E a nossa alma pensando, puxa vida, mas a gente já sabe até o Wi-Fi, Bluetooth, estamos aqui fazendo fogo. Imagina o sofrimento, gente. Mas vai ser assim. E esses tempos estão muito acelerados. Por isso, vigiar e orar, a gente precisa estar em constante vigilância. A gente não precisa ficar de olho no mal que está acontecendo. Muda o foco. A gente tem uma tendência enorme a olhar o que está errado, a olhar o que está em desordem. Foi feito um experimento numa universidade inglesa, onde o professor apresentou uma folha sulfite com um ponto de caneta preta. Ele perguntou para os seus alunos, o que vocês veem? 98% da sala falou, um ponto preto. Só 2% conseguiram ver uma folha sulfite praticamente impecável. E nós, não somos assim? Quantas vezes está tudo... Gente, nós estamos aqui, todo mundo está me enxergando, me escutando. Olha quanta coisa para agradecer. Todo mundo está respirando sem um aparelho. Estamos com saúde, mais motivo para agradecer. Estamos com uma roupa para vestir. Estamos com um alimento para comer em casa, ninguém preocupado aqui, o que eu vou comer amanhã. Quanta coisa a gente tem para agradecer. E quando a gente muda, tudo muda. Você quer fazer a maior revolução da sua vida? Vou te falar agora por onde você começa. Começa dentro. Começa mudando aqui, de dentro para fora. E tudo muda. A professora de filosofia Maria Lúcia Galvão, ela fala que o ser humano ele é craque no esporte desde o início da civilização. Sabe qual é o esporte? Correr de si mesmo. Ela brinca com a gente. A gente é profissional em correr da gente mesmo. A hora que começa a vida a querer mostrar algo pra gente, a gente arruma uma distração, arruma um curso para fazer, alguma coisa, um MBA, para não olhar pra gente. É mais fácil olhar para fora e pensar, é meu emprego, é meu marido que não tá legal, é meus filhos que dão muito trabalho, é meu vizinho que faz muito barulho. Também, não estamos aqui menosprezando os problemas de ninguém, tá, gente? Mas se a gente começa a olhar para dentro, a gente ganha tanto tempo em favor da nossa evolução. Porque, de verdade, no fundo, quando nós partimos daqui, e nós vamos partir, né, Fernando? Infelizmente, vamos partir. Quando a gente partir, não vão me perguntar lá. E aí, Vinícius, como que foi? Você tinha isso aqui para fazer, não fez? Olha lá, ó. Tinha falado que ia fazer um monte de coisa, fez 10%. Não vai adiantar eu falar, então, mas o Fernando que me tirou do rumo. O Fernando, todo dia depois da exposição, me chamava para ir para balada. Não vai adiantar, gente. Não, mas foi meu esposo, eu estava no caminho certinho. Aí meu esposo entrou na minha vida, ó. Não adianta, eles vão falar assim. E pior, hein, gente? Não estou querendo assustar ninguém, mas sabe o que a gente aprende na doutrina? Sabe aquela frase de Mateus que ele fala, o que você ligar na terra será ligado no céu? Não resolveu com o esposo? Volta de novo, juntinho. Não, como esposo já não dá certo. Vai voltar como filho, então. O que é mais cabeça dura vai ter que obedecer o outro, na hierarquia familiar. Aquele irmão que a gente não se dá, aquele tio, aquele primo, provavelmente fizemos besteira, ou a gente para eles, ou eles para a gente. Aí que a gente tem que procurar aproximar. A vida nos mostra qual é o caminho da nossa evolução. Aquela pessoa que é difícil escutar, bota na sua cabeça, hoje eu vou tentar escutar essa pessoa. Sem discordar, sem discutir, só escutar ela. Já é uma evolução, já é uma forma de caridade, de amor ao próximo. Fernando Pessoa também falou certa vez, somos do tamanho dos nossos sonhos. Nós temos que sonhar, gente. E sonhar não é aquele sonho do travesseiro, que fica na fronha. Sonhar com o nosso futuro, sonhar com ideais, sonhar com um mundo melhor, sonhar com uma educação melhor, sonhar com um mundo mais fraterno. E não importa se o mundo vai falar pra gente que isso é besteira, coisa de doido, sonhador, poeta, bobo, ingênuo. Deixa o mundo falar o que quiser. É melhor o quê? Viver nessa escuridão, então? É melhor a gente aceitar o mundo como tá? É melhor a gente aceitar que é normal uma pessoa rir da outra, fazer meme e piada da desgraça do outro que foi traído? É isso? É essa sociedade que a gente quer normalizar? Que a pessoa morre, a outra por algum problema leva a pessoa morta
num banco e a gente faz graça disso, da morte de uma pessoa. Será que é isso, gente, que a gente tem que aceitar? Ah, mas é a sociedade que é assim. Não, a sociedade é um conjunto de pessoas. Quem são essas pessoas? Eu, você aí, Fernando. Começa a ser luz. Tem uma frase que eu não lembro de qual poeta que é, que fala assim, o meu erro foi desfilar com a minha própria cara e entender que na vida era um baile de máscaras. Eu vou falar uma coisa. Não existe dor maior do que a gente saber que nós erramos com alguém. A gente sofrer as injustiças do mundo vai doer. A gente falar as verdades ou viver com sinceridade o evangelho provavelmente vai nos tornar vulnerável a muitos males. Porque num mundo onde o mal ainda prevalece, o bem vai ser tirado de tonto, de bobinho, de fraco. Mas nós não estamos aqui para agradar o mundo. Vamos lembrar que Jesus falou: no mundo passarei por provas, aflições, mas eu venci o mundo. Nós estamos aqui para vencer o mundo. Nós estamos do mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos no barco, lembra? Nós estamos no barco, e no barco é travessia, gente. O barco, ele é feito para navegar na água. Como que ele afunda? Se entrar água. Assim somos nós no mundo. Se o mundo entra na gente, se a gente normaliza todas essas energias densas do mundo, a gente afundou. E aí a nossa alma não respira mais. E aí vai ser difícil a gente conseguir levantar, voltar para a superfície de Deus, respirar e voltar a navegar. Então, vigiai para que essas coisas que parecem normal no mundo não sejam normal para você, mesmo que você seja exceção na sua família, no seu trabalho, onde for. Seja essa exceção. O mundo não precisa de sombra, o mundo não precisa de mais do mesmo, precisa de luz. E a luz tem um poder gigante. Emmanuel nos fala que nem todos os milhares de quilômetros de uma noite escura, nem todos os milhares de quilômetros de escuridão de uma noite escura são capazes de apagar a chama milimétrica de uma vela. Esse é o poder da luz. Não importa se a gente está cercado de escuridão. Vamos focar na nossa luz, em espalhar essa luz. Espalhar para que outras luzes se acendam. E assim nós vamos fazer esse mundo melhor. Porque nós vamos herdar esse mundo. Aqueles que merecerem, aqueles que transformarem, aqueles que fizerem a faxina. A reforma, não tem, gente? Faxina em casa, quando está aquela sujeira. Não tem que fazer faxina. Quando a parede já está rachada, ali está caindo, o telhado está furado. Não tem que fazer reforma. Vai ter gente que vai só querer assistir. Vai ter gente que vai arregaçar as mangas e vai botar a mão na massa. Dá trabalho? Dá. Mas quem vai ficar na casa depois? Quem fez a reforma. É isso que Jesus nos fala. Então que nós tenhamos a coragem, mesmo numa sociedade hoje, onde está cansativo para a gente viver. Não está? A gente vai aí fora já cheio de escudo, blindado, já com medo de onde que vão nos xingar, de onde que vão tentar nos roubar, de onde que vão tentar nos enganar. Vamos baixar esses escudos. Porque se vier a porrada, quem deu essa porrada não foi a gente. E isso a gente tem que guardar nossa paz. E quem deu essa porrada é que vai responder. Se a gente estava lá buscando viver e fazer um mundo melhor, lei de causa e efeito, nós vamos merecer um lugar melhor. E para a gente fechar a nossa reflexão de hoje, vale lembrar também algo que é reconfortante para o nosso coração. Porque nós somos humanos. E por mais que a gente pratique essa fé, né, e busque essa fortaleza em Deus, busque fazer Deus ser o nosso refúgio, muitas vezes a gente falha. Muitas vezes a gente fraqueja, a gente desanima. A gente é vulnerável. Todos nós somos vulneráveis. Aceitar a vulnerabilidade é o primeiro passo para a gente vencer, superar. Então, quando doer, chora no colo de Deus. Não fica querendo falar para Deus qual é a sua solução. Fala o que você está sentindo. Deus, eu estou com medo. É assim que a gente conversa com pai e mãe, não é, gente? Busca colo, busca refúgio. Deixa que Ele te dá a solução. Ele sabe, confia nessa sabedoria. Deus vai te oferecer o que for o melhor sempre. Deixa que Ele te dá a resposta. Entrega o que você está sentindo. Né? E lembrar, para a gente fechar,
Nas águas da vida, muitas vezes a tempestade parece maior do que a gente dá conta. E parece que o barco vai virar. E aí eu queria lembrar um episódio maravilhoso que aconteceu com Jesus. Onde mesmo na presença de Jesus, os discípulos tiveram medo. O Evangelho descreve assombro. Eles estavam atravessando o lago de Genezaré. Começa uma tempestade indescritível, as águas agitadas, e Jesus dormia no barco. Isso também já é um ponto, né? É o tamanho da fé do homem. Ele estava dormindo. Aí os discípulos acordam lá Jesus. Senhor, o barco vai afundar, nós vamos morrer, e agora? Jesus levanta, estende a mão e fala uma palavra, paz. E as águas se acalmam, a tempestade para, o céu se abre, mas depois ele dá a lição. Ele fala, ó homens de pouca fé, até quando eu precisarei estar contigo? Mas a gente tem que reconhecer que a gente tem pouca fé. Então, quando você tiver com esse medo também, lembra que Jesus está no barco com você. Se ele está deixando a tempestade ainda fazer barulho, chacoalhar o seu barco, é porque ele sabe que não vai virar. Então você pode gritar, espernear, até o Chico, né? Até o Chico teve medo, gritou, esperneou. A gente pode. Mas não esquece que Jesus está no barco com você. E que esse barco não vira quando tem Jesus.